sua forte mão. Vem meus problemas solucionar e dá-lhe forças pra caminhar, sempre ao meu lado no dia a dia, até no céu chegar. Nesse mundo, quem persegue o crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me, e lá na cruz seu sangue não me negou. Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus. Ó quantos carregando a cruz. Se minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Ei, crente, coragem ao peregrino, viajar neste caminho que te leva a Canaã. O teu pranto é ouvido, o teu pedido é respondido, a viagem não é vã. Deves lutar sem cessar, não é hora de parar e caminhar até no céu chegar. Não pare quando chegar. Deve sempre te lembrar o que é, Jefferson, do que tens a ganhar. São bênçãos que vêm de Deus. Por isso nessa noite eu declaro: ó Espírito Santo, oh aleluia, opera aqui. Espírito Santo, oh Nazareno, vem morar em mim, pois a minha alma, aleluia, tem sede de ti. O Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, olha ele aqui com seu poder. Renova, renova, renova o meu viver. Espírito, ai, ele está na casa. Espírito Santo, olha com seu poder. Renova, renova, renova o meu viver. Pois eu canto, o nosso corpo é holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar. Para que, Jefferson? Para queimar a noite inteira até o dia clarear. Olha, e quando o dia amanhecer e remover as cinzas do lugar e colocar a lenha novamente, porque o fogo não pode se apagar. Não vai, não vai, não vai, não vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove as cinzas nesta noite e bota a lenha e deixa o fogo.
não vai se apagar. Não vai. Se o fogo se apaga, o crente vai. Remove as cinzas e bota a lenha e deixa o fogo, deixa queimar. Será que você pode dar glória? Será que você pode dar aleluia? E não deixar o fogo acabar, não deixar a presença se abdicar deste santuário, desta casa de oração. Aleluia, bendito seja aquele que é grande, bendito seja o grandão da Galileia. Aleluia, bendito seja Deus. Eu quero tributar a Deus os meus devidos agradecimentos. Eu quero tributar a Deus na pessoa do anjo desta igreja, o pastor Ilvaldo. Que Deus abençoe sua vida cada dia mais e mais. Eu também quero tributar a Deus, aos anfitriões que me receberam de uma forma tão cordial que eu não posso nem agradecer, o tamanho hospitalidade vinda do presbítero Gilmário e também da minha tia Tita, emprestado. Que Deus abençoe a vida desse casal abençoado, a Tiffany e também do Kaique. Que Deus continue abençoando essa família cada dia mais e mais, e que o eterno Deus possa recompensar de forma gloriosa. Mas, meus irmãos, eu quero ser rápido em minhas palavras, por isso navegue comigo no livro segundo escreveu o patriarca Moisés, capítulo de número 4, Gênesis, capítulo de número 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando foi me otorgada a oportunidade para que pudesse estar ministrando, pediram conduto a Deus para que pudesse trazer a esta igreja, e fui contemplado com esta palavra. Gênesis capítulo de número 4. Vamos ver alguns versículos. Se todos acharam, diga vitória. Vitória. Deus vai te dar nesta noite. Será que você pode dar glória? Diz assim a palavra do Senhor. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela a concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz, e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim, lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Será que você pode dar uma glória a Deus? Queridos e amados irmãos, quando observamos o texto que ora acabamos de ler, precisamos entrar dentro do tempo para entendermos ainda como tudo se inicia. Quando olhamos o livro do Gênesis, que significa Bereshit, o princípio, onde tudo se inicia, onde tudo parte deste princípio, vemos ainda quando Deus vai criar os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Elohim et Hashamai ve'et Hatarai. Quando observamos esse princípio, no princípio Deus criou os céus e a terra. Quando Deus vai iniciar, dar o ponto principal para iniciar o mundo, vemos que de forma criacionista existem teorias que tentam elucidar todo o ato divino a qual está atrelado o início do mundo, mas vemos
O próprio livro do Gênesis tentando criar esta narrativa que outrora positivamos aqui como verdadeira para iniciar o princípio ou início de tudo. Quando observamos o texto que ora acabamos de ler, lembramos que Deus ele parte desse princípio de criar alguém para habitar sobre a terra. E quando o próprio Deus parte desse princípio, ele vai utilizar a ferramenta da terra para criar o homem. Todos nós sabemos que o primeiro homem que pisa na terra é denominado de Adão. Adão, por si só, não poderia ficar só. E na obra Hexaemeron, que é a obra de 6 dias, a qual o próprio Deus foi prepulsor para iniciar todo o projeto da criação, ele deixa bem claro que todos os seres viventes daquele momento tinham um par. E por si só ele deveria criar alguém para Adão. E Eva é criada. Quando observamos este casal, vemos que eles tinham uma facilidade tamanha de estarem no jardim que ficava no Éden. Tendo em vista este ponto de referência, e partindo deste inicial, vemos que o jardim que ficava no Éden era desfrutado por Eva e Adão. Deus, de forma sânscrita, deixa bem claro: não comam, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor, ele deixa esta narrativa de alerta pontualizada, tanto para Adão como para Eva. É simples fazermos afirmações, mas todos nós já sabemos, e o pecado acaba sendo sucumbido pela vida dos dois. Mas o que me chama a atenção é no momento a qual Adão e Eva estão se escondendo do próprio Deus, ainda no jardim que ficava no Éden, e os mesmos estavam correndo da presença de Deus, se cobriram com folhas, com medo da presença de Deus, e Deus acaba matando um animal, fazendo uma espécie de corte que chamamos de careta, dentro da cultura hebraica, e cobrindo a nudez de Adão e Eva naquele momento. Partindo agora desse pressuposto, entendemos que Deus ele determina literalmente a cobertura da nudez que estava sobre Adão e Eva. Quando observamos isso, vemos que o próprio Deus agora alenca, pontualiza tudo o que viria a acontecer sobre a vida de Adão e Eva. Eles foram expulsos do jardim que ficava no Éden. Agora tem um anjo resguardando, protegendo, para que ninguém pudesse entrar. Porém, Adão e Eva ainda continuam no Éden, mas não estavam mais no jardim que ficava no Éden. Entendendo ainda mais esta narrativa a qual o próprio Deus agora vai criar, quando observamos esse texto, vemos que o próprio Deus agora cria um elo entre a vida de Adão e Eva. Eva agora está pensando e procrastinando dentro da sua mente como é que ela pode vencer aquilo que sucumbiu à sua alma, tendo em vista que estava debaixo de uma promessa, que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Resulta o seu coração e começa logo dentro de si se interrogar: será que é de mim? Será que sou eu que serei a progenitora deste momento? Mas observando toda a narrativa textual, quando Eva ela observa literalmente Caim nascendo, ela grita de forma tão exponencial que o termo que deriva do nome de Caim vai significar adquirido. Adquirir do Senhor um homem. Ela fica feliz porque ela lembrava da promessa. Ela lembrava literalmente que alguém viria esmagar a cabeça da serpente. Porém, aquilo que o homem denomina não é aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que o homem projeta não é aquilo que Deus quer autenticar. Aquilo que o homem determina previamente não é aquilo que o onipotente quer. Mas quando observamos o próprio texto, vemos ela mesma, Eva, não exultando quando Abel nasce. Você não vê ela criando o exponencial de alegria, não. Ela vai logo tempo depois, vai e tem literalmente Abel.
Abel significa vaidade, aquele que passa de forma como o vento. Então literalmente ela está neste momento tendo aquele que ela criou a expectativa, e aquele que não é criado uma expectativa sobre ele. Mas Deus, ele gosta de reverter os projetos humanos. Deus, ele gosta de reverter a atenção humana. E quando Deus, ele vai literalmente autenticar sobre a vida dos dois, que estavam ali agora criando um processo de adoração. E eu tiro aqui, os dois estavam indo para o culto, os dois estavam indo adorar. Quando observamos Caim e Abel, vemos que Caim, ele era lavrador da terra, e Abel por si só era pastor de ovelhas. Estavam os dois indo para o culto adorar. Estavam preparando um altar, que significa misbeá, local de sacrifício. Eles estavam indo sacrificar ao Senhor as suas ofertas. E eu consigo ver e observar Caim pegando cada fruto, cada momento naquele instante para oferecer ao Senhor. E por si só o próprio Abel começa a pegar os utensílios para adoração. Eu já abro um parêntese aqui para fazer uma advertência simples. Como, irmão Jefferson, tem muita gente que vem para o culto e não traz nada. Como assim, Jefferson? Ele fica com a boca fechada 24 horas, não traz adoração, não traz sacrifício, não traz oferta, não lembra daquilo que o Senhor está fazendo. Eu não estou vendo. É porque ele trabalha também no oculto e no escondido. Nesta noite você está no melhor lugar do mundo. Enquanto existem pessoas que estão na boca de fumo, estão no prostíbulo procurando salvação, você está aqui. Aonde, Jefferson? Na casa do grandão da Galileia. E você tem direito de bendizer a ele, porque ele fez muito na tua vida. Glória a Deus. Mas ele tem, ele pode, ele continua fazendo. Eu consigo entender, e quando observamos toda a narrativa textual, eu consigo entender dentro da minha mente os dois indo adorar. E o altar está sendo posto, o altar está sendo levantado. E neste momento Caim traz a sua oferta. Caim era mais velho. Com certeza os dois ouviram o que Deus tinha feito naquele exato momento, quando Eva e Adão estavam nus. Então Abel logo toma por atenção e diz: eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou matar um animal e oferecer em sacrifício ao Senhor. Este princípio de sacrifício foi tomado na mente de Abel como algo diferencial para a adoração. E eu já tiro aqui, tem gente que adora de um jeito diferente, porque sabe aquilo que Deus fez na sua vida. Tem gente que não compreende quando as pessoas adoram de um jeito diferente. É porque tinha gente que estava com uma mosqueval, estava com um fuzil na mão, com a .40, e estava requebrando na boquinha da garrafa. Mas Deus deu um banho de graça, botou aqui dentro da casa dele e transformou em um homem e em uma mulher diferenciada. Não é verdade? Hoje você é outra pessoa. Deus mudou a rota, Deus mudou o rumo, mudou tua vida, da água para o vinho. E o que acontece, Jefferson? Estou indo os dois adorar. Eu tomo isso como partido de um princípio simples, que quem adora, não importa o obstáculo, ele só vai com foco de adorar. Tem gente que muitas vezes entra no cenáculo, vem pensando em problema, na conta que vai pagar, no bujão que acabou, naquilo que vai fazer, naquilo que vai deixar de fazer amanhã. Mas já tem gente que não, que veio com a sua oferta na mão, entendendo que o diabo não vai roubar. Porque, Jefferson, a adoração que está na sua boca, porque está com a geladeira cheia, está adorando, está com a geladeira vazia, está adorando. Quem é você no meio do deserto? Deus está ensinando para alguém esta noite o que? Ele é pedagógico, e aquilo que ele está ensinando é para eu consigo entender. O que é, Jefferson? Algo simples. Quando eles estavam indo adorar, está tudo preparado. E o que me chama a atenção é que Deus, ele primeiro
vai recusar a oferta? Não. Deus primeiro recusa a Caim. Mas de forma cronológica, Deus vai aceitar Abel. E aceitar depois a oferta de Abel. Deus vai rejeitar a Caim. Depois a oferta de Caim. Deus, escute isso aqui. Primeiro vai olhar para o ofertante, depois para a oferta. Aleluia. Repito mais uma vez para que você saia daqui entendendo. Deus primeiro vai olhar para o ofertante, depois para a oferta. Aquilo que você trouxe como oferta de adoração na tua vida, Deus vai olhar a tua vida, depois aquilo que você trouxe como petição. Glória a Jesus. E o que acontece, Jefferson? Deus ele recusa Caim, mas Deus ele alinha alguns pontos importantes. Sabe o que me chama a atenção? É que o coração de Caim estava maquinando maldade. O coração de Caim estava poluído. Há um termo hebraico que significa kavaná, intenção do coração. A intenção de Caim não era boa naquele momento. O pensamento de Caim não era bom naquele momento. Então Caim ele vai oferecer sacrifício a Deus. E aqui eu já tenho um parêntese simples para fazer uma aplicação com o Jefferson. O próprio Jesus Cristo abriu a boca. Quando você vier de frente ao altar e estiver algo contra seu irmão, primeiro, não é no altar, não. Coloque a oferta debaixo do altar. Vá resolver o seu B.O. com seu irmão. Depois volte para a terra. Ai, assim me cantou Romandarábia. Primeiro resolve, depois traz oferta. Tem muita gente que não está entendendo que tem 10, 15 anos com o mesmo problema, não resolve. Ora, apresenta em campanha. Será que tu já foi perdoar o teu irmão? Será que tu já foi lá tirar aquilo que está maquinando o teu coração? Mas nesta noite o Espírito de Deus, ele não é tardio para falar. E mais uma vez pergunta a você: qual é a intenção do teu coração? Aleluia! Qual é a intenção do teu coração? Você chegou aqui, qual é a intenção do teu coração? O próprio Jesus deixa a oferta aí embaixo, não suba no altar. Vai resolver o problema que você tem com o seu irmão. Depois volte para cá. O que me chama a atenção é entender que Caim ele teve oportunidade de retroceder e se tornar um novo adorador. E tem gente que é assim, né, pastor? A pessoa bate e continua do mesmo jeito. Deus está dizendo: meu filho vai por cá, minha filha vai por cá. Aqui é caminho de bênção, mas não, prefere caminho de morte, prefere caminho de dor, prefere caminho de lamento. Fica literalmente buscando oportunidade aonde não há. E o que acontece? Caim ele vai se tornar invejoso. E o que me chama a atenção é que muitas vezes as pessoas não criam uma narrativa sobre este ponto importante na casa de Deus, porque acham que inveja é só lá fora. Mas não, tem muita gente que cria inveja dentro da casa de Deus. Tem muita gente que cria inveja na casa de papai e não consegue compreender o porquê as coisas estão dando certo, e não consegue entender porque as coisas estão fluindo, e a única possibilidade é matar. Eu consigo, e um dia me recordo, eu estava orando junto com alguns irmãos, e tinha um irmão do oculto dizendo: Deus mata ele, Deus mata ele, Deus mata ele. Sabe o que acontece? Tem muita gente hoje que ao invés de lidar com o seu sucesso, prefere orar para que Deus leve. Mas nesta noite Deus está retocando novamente a lembrança para que os Abéus dele se ergam no meio do deserto. Caim não conseguirá ofuscar a glória que Deus tem patenteada para nós. Está Caim oferecendo sacrifício, Jefferson, tá? O próprio Deus vai agora abrir a voz e dizer: se quiseres, tu bem sabes que se procederes bem, as coisas serão totalmente diferentes. Mas Caim ele não escuta.
O problema do narcisista patológico é isso. Ele não escuta. Deus está dizendo: meu filho, toma vergonha na cara, entrega aquilo que eu te dei. Mas tem gente que é assim, irmão, prefere engolir o rolo que Deus mandou. Tem gente que prefere morrer ao que fazer aquilo que Deus manda. Tem gente que é igual Jonas: Deus está mandando, mas não quer, não posso, não é a hora, não é o momento, não é o instante. E literalmente o que acontece dentro deste ponto é que Caim, ele vai adiante, mas ele maquina aquilo que está sobre o seu coração. E o que Caim faz, Jefferson? Esclerocardia, fecha o seu coração. E tem gente que fecha o coração e não é. Deus está querendo penetrar dentro da igreja, mas o ódio, o rancor, a amargura não deixa florescer, não deixa prosperar, não deixa as coisas fluírem na vida do crente. Mas o que acontece, Jefferson? Caim, ele vai de frente ao seu objetivo. E quem está no culto vem para adorar e não pode esconder a sua adoração. Porque quando lemos o livro de Êxodo, capítulo de número 34, Moisés está subindo o Sinai para buscar a presença de Deus. Está Moisés orando, pedindo renovo. O que papai faz? Ele traz a presença sobre o rosto de Moisés. Moisés resplandece a sua face. E o que Moisés faz, Jefferson? Quando chega de frente ao povo, Moisés cobre o seu rosto com um véu, que é para o povo não se escandalizar. Querido, querida, quando Deus tem algo com a gente tenta esconder, não é verdade? Quando a gente tem um mistério, a gente tenta jogar fora, enterrar, que é mais fácil. A gente às vezes vira crente até 007, esconde que é com a gente. Deus está mandando ir, orar, e a gente esconde, a gente sonega, a gente fica calado. E o que acontece, Jefferson? Ele tampa o seu rosto com o véu. Todas as vezes que ele se encontrava com o povo, ele colocava, saía, ele retirava. Mas o que me chama a atenção é o que o apóstolo Paulo vai dizer. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso 15. Paulo vai abrir a boca e dizer: mas quando é lido a antiga aliança, o coração deles ainda está com um véu. Mas quando o véu for retirado, tudo entrará nos conformes. Ele ainda vai dizer: ora, o Senhor é Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas Paulo é mais ousado em dizer: mas nós, com o rosto descoberto, refletindo como por espelho a glória do Senhor. Nessa noite você tem que refletir o que, Jefferson? A glória dele na tua cara, na tua presença. Ele quer refletir a glória dele no teu rosto. Eu consigo entender que quando observamos o texto, vemos, partindo para a finalização, o que o próprio Deus tenta criar dentro da própria mentalidade de Caim. Mas Caim ainda assim vai cometer o crime doloso de matar o seu irmão. Ainda por cima esquarteja em terra. E tem muita gente que é assim, irmão, prefere matar do que lidar. Prefere oprimir do que ajudar. Tem muita gente que é dessa forma. Ao invés de ajudar, é melhor falar, é melhor criticar. Eu não vou ajudar. Criticar é mais fácil. Descer a madeira é muito mais fácil. Então tem muita gente que é dessa forma. Não controla o pequeno órgão que tem na sua boca. Não ajuda. Mas ele utiliza a função do inimigo. Atrapalha. E quem não ajuda, irmão, faz o quê? Atrapalha. E o que acontece? Caim está atrapalhando a adoração do culto. E Deus vai perguntar: Caim, Caim, cadê teu irmão? Que o sangue dele está clamando. E eu não estou encontrando Caim. Caim vai dizer: por acaso eu sou guardador do meu irmão. E tem gente que é assim, irmão. Muitas vezes tem gente passando necessidade, mas não tem um amor.
não tem a confiabilidade de entender que as coisas podem ser de outra forma, ajudando as outras pessoas. Muitas vezes nós vestimos roupas de amor, mas não agimos com a mesma intensidade. E o que acontece? Caim está lá. Ele sabe o que foi que cometeu, porque quem é invejoso é dessa forma. Ele comete a inveja, ele quer ter, mas não consegue. Já é diferente do que aconteceu com o próprio Asaf. Asaf está tentando entender por que as coisas não vão bem. Não é verdade? Às vezes falta, às vezes sobra, às vezes Deus provê, às vezes Deus fica em silêncio, às vezes Ele acelera o processo, às vezes Ele reduz. E Asaf está se perguntando: Deus, como é que pode o ímpio prosperar e eu não? Como é que pode, Deus, eu estou vendo o ímpio tendo e eu não? Asaf só vai entender quando entra dentro do santuário. Salmo de número 73. Asaf vai abrir a boca e dizer: até quando eu entrei no santuário e lembrei do fim deles. Você entrou aqui para que o Senhor pudesse te lembrar. Esta prova tem um significado. Esta dificuldade tem um significado. Essa tormenta tem um projeto. Foi aqui onde Deus preparou este momento. Fique de pé, por gentileza, com a permissão do pastor. Tem pregador que vai abrir a boca e vai dizer: